Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus diletos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer a vocês pelos constantes acessos aos nossos vídeos, ao nosso canal. Quero agradecer às pessoas de longe e de perto, aos meus amigos, vizinhos, parentes, irmãos da minha igreja Assembleia de Deus Ebenezer, em Pernambuco, a quem aproveito para saudar em nome do nosso pastor-presidente, pastor Rubenildo Lins, saudar a todos os membros desta querida igreja, aos congregados, aos obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores, como também às irmãs de todos os círculos de oração da Assembleia de Deus Ebenezer no estado de Pernambuco, em nome da nossa coordenadora geral, a missionária Ana Lins. Quero saudar a todos meus queridos irmãos, mas também cumprimentar a todos os cristãos das várias vertentes do cristianismo que me dão prazer de assistirem os nossos vídeos e compartilharem com outras pessoas. Quero agradecer também não só as pessoas cristãs, mas de outras religiões também que têm assistido aos nossos vídeos, mesmo aqueles que ainda não creem em Deus. Espero que um dia creiam, para isso eu oro por todos vocês, para que creiam na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir mais uma vez que você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e não deixe de dar o seu like nessas mensagens, porque assim fazendo o YouTube vai disponibilizar esse conteúdo das mensagens que nós temos pregado aqui neste canal para outras pessoas que, como sempre digo, necessitam, precisam, querem ouvir a palavra de Deus. Quero me solidarizar neste momento com também todas as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos para essa terrível pandemia. Quase 400 mil pessoas que cujos familiares estão chorando a sua perda. Espero que, em nome de Jesus, essa vacinação atinja o mais rapidamente possível a maioria absoluta da população, para que em breve todos nós possamos ter uma vida normal, devidamente imunizado, possamos estudantes voltarem a estudarem presencialmente, os professores, depois que vacinados também darem as suas aulas, nós pastores podermos estar fazendo os cultos sem as restrições de hoje, e também todas as pessoas, ou seja, voltarmos à normalidade. E nós não conseguiríamos voltar se as autoridades não tomarem as providências no sentido de vacinar o mais rápido possível toda a população brasileira. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Deus proteja a vida de cada um de vocês. E mais uma vez, meus pêsames, minhas condolências cristãs às milhares de famílias brasileiras que neste momento estão chorando a perda dos seus entes queridos. Deus os abençoe e que o Senhor Jesus, no seu Espírito, console o coração de vocês todos, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero trazer um trecho da Palavra de Deus para a nossa reflexão, para o fortalecimento da nossa fé, mas, sobretudo, para o aprendizado da Palavra de Deus, para que a cada vez nós conhecemos mais o Senhor nosso Deus, como Ele opera na nossa vida, como Ele opera na vida de toda a humanidade. E a única forma de nós conhecermos o trabalhar de Deus, o operar de Deus, a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia, é através da sua bendita e gloriosa palavra. Então, portanto, eu quero convidar vocês para nós lermos um trecho na palavra do Senhor nosso Deus, em um dos profetas do Antigo Testamento, de nome
Jonas. Jonas, que faz parte de um conjunto de livros que nós denominamos profetas menores, um conjunto de 12 livros do Antigo Testamento, entre os quais o livro de Jonas está relacionado, à semelhança de Oséias, Obadias, Naum, Malaquias e outros. Então, portanto, eu quero convidar todos vocês para que me acompanhem nessa leitura da palavra do Senhor. Nós queremos ler aqui no capítulo 1, sim, capítulo 1 do livro de Jonas, do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 7. De número 7. E que diz assim, no nome santo de Jesus: pega a sua Bíblia na estante, aí na sua cabeceira, onde você estiver com a sua Bíblia, e abra e acompanhe comigo, que eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração através desse trecho que nós vamos ler agora, para a glória do nome de Jesus e para o nosso aprendizado acerca do Senhor, do operar do nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo desta feita, através desse relato e dessa experiência vivida pelo profeta Jonas. Assim diz as Santas Escrituras. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então está aqui o texto da palavra do Senhor, nosso Deus, acerca deste fato ocorrido com o profeta Jonas. E dele vamos colher algumas lições para a nossa vida espiritual. Dele vamos colher algumas lições que o próprio Deus, sim, porque o livro de Jonas faz parte da Escritura Sagrada. É um dos 39 livros do Antigo Testamento. É um dos 66 livros da Santa Palavra de Deus. Portanto, o próprio Deus inspirou o profeta Jonas a relatar em livro essa experiência passada por ele mesmo. Mas quem era Jonas? Jonas, como diz o primeiro versículo, era um profeta que viveu na época do rei Jeroboão II, filho de Jeroboão I, conforme registra no capítulo 14 e o versículo 23 a 25 de 2 a Reis. Ali o Senhor usou o profeta Jonas, esse mesmo profeta, para dar uma profecia para Israel, dando vitória a Israel, porque
o Judá estava guerreando contra Israel e eles tinham perdido alguns territórios. O Senhor usou Jonas e que, através da profecia dada a Jonas, prometeu vitória a Israel e, de fato, Jeroboão II foi vitorioso naquela peleja contra Judá, reconquistando aqueles territórios. Então, portanto, a história de Jonas, como profeta, está ali já colocado no livro de 2 Reis, ali no capítulo 14. E observemos que, como Deus é misericordioso, diz a Bíblia ali no capítulo 14 desse 2 Reis, que Jeroboão fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, na sua grande misericórdia, Deus usou o profeta Jonas e deu uma profecia de vitória. Por quê? Tudo isso por causa da misericórdia de Deus. Ainda que Jeroboão fosse um homem mau, um homem desobediente, mas Deus demonstrou a sua misericórdia, assim como Deus faz ainda hoje com a nossa vida. Apesar de sermos grandes pecadores diante da face do Senhor, Deus continua derramando a sua chuva, liberando o seu sol, o seu oxigênio, para que nós possamos existir sobre a terra e nos dando vitória sobre várias coisas da nossa vida. Portanto, quantas pessoas, é verdade que muitos morreram e o número não foi muito pequeno, mas quantas pessoas conseguiram escapar neste exato momento dessa terrível doença da Covid? Porque todos nós merecíamos e merecemos o castigo divino porque nós temos nos distanciado de Deus, tal como Jeroboão havia se distanciado. Mas a misericórdia e a graça do Senhor faz com que muitas pessoas estejam superando e superaram essa terrível doença da Covid-19. Mas voltando aqui ao nosso texto, então, portanto, Jonas era um profeta. Era um dos únicos profetas que foi levantado do reino de Israel, à semelhança de Oséias. Então ele foi levantado, porque a maioria dos profetas era de Judá, do reino de Judá, mas pelo menos esses dois foram levantados para profetizar, Oséias e Jonas. E no caso de Jonas, nós vemos aqui uma particularidade. Agora, ele que foi levantado para dar aquela profecia para Israel, o Senhor agora dá uma outra missão para Jonas. Diz o texto aqui, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Aqui fica claro que não foi um sonho que Jonas teve. Não foi algo que deu assim de repente em Jonas para que ele pudesse ir para Nínive. Não. Mas o texto sagrado diz que foi a palavra do Senhor. Portanto, de modo explícito, mostra aqui que foi o próprio Deus que, pelo seu Espírito, deu esta missão para Jonas. E que missão foi essa? A missão de ir à grande cidade de Nínive. E com a missão de clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até o Senhor. Ou seja, os pecados da cidade de Nínive eram tão grandes, já tinham alcançado o limite de Deus, e Deus agora tinha que tomar uma providência contra aquela cidade. No entanto, antes de tomar a providência contra aquela cidade, o Senhor, na sua grande misericórdia, ele chama Jonas para dar uma chance àquela cidade de Nínive. Mas quem era a cidade de Nínive? Que cidade foi essa? Por quem ela foi criada ou construída? Lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, nós vamos descobrir, versículo 10, do 9 ao 11, que essa cidade ela foi construída pelo bisneto de Noé. Sim, Noé, o homem que escapou do dilúvio. Noé teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem, e Cã teve por filho Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod. Então foi Nimrod que criou não só Nínive, como também outra cidade. Mas já naquela época, a cidade de Nínive, criada por esse homem que havia se distanciado de Deus, porque ele foi um dos criadores da cidade de Babel, onde se construiu a torre. Então, portanto, o histórico de Nínive já é um histórico assim muito ruim,
porque os seus ancestrais descendem de um homem que já tinha se afastado de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, quando uma civilização, quando uma cidade se afasta de Deus, a tendência é cada vez mais fazer coisas mais cruéis, coisas mais perversas. E era desta forma que os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade, pela sua perversidade, porque o criador dela era um homem realmente perverso, um homem que ousou desafiar a origem, ou melhor, a ordem original de Deus, que era se espalhar sobre a terra. Então, portanto, ao longo da história, Nínive se colocou como uma cidade sanguinolenta, de muita crueldade com seus prisioneiros de guerra, principalmente. E até aquele momento, também não era diferente em relação ao que estava acontecendo ali, a sua crueldade. Então, portanto, Deus, mesmo assim, Deus na sua misericórdia, mandou Jonas até aquela cidade para pregar a sua mensagem de misericórdia. E o que é que aconteceu quando Jonas recebeu essa incumbência? Qual foi a atitude daquele profeta? Que lá no capítulo 14 de 2 Reis, recebeu a sua incumbência de entregar a mensagem a Israel e entregou a profecia. Mas aqui nós vemos Jonas agindo diferente. Jonas se recusando a entregar a mensagem de arrependimento para os ninivitas. Será que Jonas, vamos aqui imaginar, agiu de forma preconceituosa? Será que Jonas agiu de forma, e podemos aqui depreender, ele fez acepção de pessoas? Será que ele estava se recusando a entregar a mensagem, porque aquela mensagem não era dirigida ao seu povo, ao povo de Israel, e sim a um povo gentio, a um povo que ele não tinha relação nenhuma? Será que foi por causa disso? Será que nós, cristãos do século XXI, de certo modo, não estamos fazendo isso com alguns grupos étnicos, com pessoas que nós não concordamos com seus comportamentos e às vezes somos arredios em pregar de forma amorosa, de forma comprometida com a misericórdia e com o amor de Deus, com esses grupos sociais que na maior parte das vezes têm comportamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus? E será que nós cristãos, por conta disso, também ficamos arredios em levar-lhes a palavra do Senhor Jesus? Nós ouvimos muitos no ano passado e recentemente que bandido bom é bandido morto. Então, portanto, se nós formos nos abraçarmos a essa expressão que é anticristã, nós jamais pregaremos o evangelho aos que estão na cadeia, aos que estão nos presídios, porque essa frase ela se generalizou, viralizou nas redes sociais de tal forma a atingir até a vida de muitos cristãos que passaram a odiar os bandidos. Nós temos que odiar a bandidagem. Nós temos que odiar o pecado, mas não os pecadores. Então, portanto, se nós estamos agindo assim, estamos fazendo exatamente como Jonas. Estamos fugindo da incumbência que Deus nos deu de entregar a mensagem mesmo a grupos sociais que são contrários à nossa mensagem, à mensagem do Evangelho, que não gostam de nós, que são até que descreem em Deus. Mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor que diz: ide por todo mundo. E nesses todo mundo está incluído os religiosos, está incluídos os ateus, está incluído aquelas pessoas que não gostam, que não toleram o evangelho de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas parece que foi isso que Jonas não entendeu. Jonas parece que não queria entender que os ninivitas, apesar de não ser da sua nação, mas eram criaturas de Deus, tanto quanto eles. Eram homens que não sabiam, como disse o próprio Deus mais adiante, distinguir a mão direita da esquerda do ponto de vista das questões morais e, sobretudo, das questões espirituais, porque eles eram idólatras, adoravam outros deuses e Deus queria trazê-los para si. Aqui mostra o amor de Deus para com aquelas pessoas que desconhecem a sua revelação e a sua verdade. Mas este profeta, ao invés de obedecer a voz de Deus, o comando de Deus, ele resolveu fugir.
e fugir para muito longe, porque segundo alguns estudiosos, essa cidade de Tarsis, que fica na Espanha, próxima a Gibraltar, distava, observe, 4.000 quilômetros de onde Jonas da Palestina, onde Jonas morava ali de Israel. Ou seja, ele queria ir para um local completamente oposto para onde Deus queria enviar. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, será que você também está tão distante como Jonas para não fazer a obra de Deus? Mas dirijo-me também a você, meu amigo. Será que você está assim tão distante de Deus por não querer e se submeter à sua vontade? Ao olharmos para Jonas, há lições não só para quem serve a Deus, mas sobretudo para aquelas pessoas que estão distantes de Deus e querem se distanciar cada vez mais. Era isso que Jonas, apesar de ser servo de Deus, profeta de Deus, mas fugiu da face do Senhor, como diz aqui o texto. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E é um grande erro que as pessoas cometem. E observe que uma outra mensagem que nós pregamos e até citamos, o caso de Caim, que também fugiu da parte da face do Senhor, e nós comparamos até a atitude dele em relação a Jonas, não no sentido dos pecados que cometeram, mas no sentido da postura que tomaram de se afastar de Deus. Você vai clicar aqui no card e você vai ver essa mensagem que nós pregamos sobre isso, né? Ou seja, até quando você vai fugir da face de Deus? Esta foi a mensagem. E Jonas se levantou, o versículo de número 2, 3, para fugir de diante da face de Deus. Ora, ninguém pode fugir de diante da face de Deus. Por quê? Porque Deus contempla toda a terra. Deus é onisciente. Ninguém consegue fugir da face do Senhor. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, ali o salmista vai dizer: para onde fugirei da tua face? É aqui que diz o versículo da palavra de Deus. Diz muito claramente: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, do verso 7, iremos até ao verso de número 12, que diz assim: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser ocultem-se as trevas, torne-se a noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, então, diante de uma onisciência poderosa como essa, como é que Jonas poderia dizer que ia fugir da face do Senhor? E ainda assim, ainda hoje, pessoas continuam com essa postura equivocada, com essa compreensão completamente errônea de Deus, de que pode fugir da parte de Deus e que pode cometer toda sorte de pecados que Deus não está vendo. Deus está vendo você aonde você estiver. Portanto, você não pode fugir da face de Deus. Esse foi o grande erro desse profeta, que apesar, repito, de ser uma pessoa serva de Deus, profeta de Deus, mas parece que ele não compreendeu ainda inteiramente que não podia fugir da face de Deus. Assim também como cristãos do século XXI, que se autodenominam, se dizem cristãos, mas continuam querendo fazer as coisas às escondidas de Deus, cometer os seus pecados e achar que Deus não está vendo. É um engodo, você está enganando a si mesmo. O seu coração está lhe enganando, meu amigo. Mas a palavra de Deus está dizendo que ninguém pode fugir da face de Deus. Então Jonas se escondeu, tentou se esconder da face do Senhor, comprando uma passagem para bem distante, para não cumprir a face do Senhor, para Tarsis, para outro extremo. E diz o texto aqui, no versículo 3, desceu para Jope, achou um navio, que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Você pode ir de navio, de avião,
de foguete, de carro, do que você quiser, ainda assim os olhos do Senhor estarão contemplando os seus caminhos, contemplando as suas ações, contemplando as suas atitudes. Não adianta você querer se esconder de Deus. Capítulo 1 de Jó, diz a palavra do Senhor que no dia que foi os filhos de Deus se apresentar entre eles, foi entre eles Satanás. E Satanás achava, por certo, que Deus não ia enxergá-lo. E a Bíblia diz que ele perguntou logo, de onde vem Satanás? E ele disse de passear e rodear a terra. Ou seja, nem o diabo consegue se esconder de Deus. Quanto mais você e eu, seres humanos. Então, portanto, esta é a primeira lição que nós aprendemos, é que nós não podemos se esconder da face de Deus. Não só não podemos, como não devemos nos esconder da face de Deus, porque é a pior coisa que o ser humano pode fazer, como a pior coisa Jonas fez. Veja, e além dele fugir da face de Deus, ele entrar para o navio, ele tomou uma atitude que achava que poderia se esconder da face de Deus. O texto diz que ele foi para a parte mais profunda do navio, como diz aqui o texto, que ele foi para, no versículo de número 5, ele disse, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Só que aconteceu uma outra coisa antes disso. Quando ele entrou no navio, as coisas começaram a se complicar. E não foi apenas para Jonas. As coisas começaram a se complicar naquele navio, também para a tripulação e para os demais passageiros. O que nos ensina que os nossos erros, as nossas ações equivocadas, elas trazem consequências ruins, não apenas para nós, mas também para outras pessoas. Porque se Jonas não tivesse entrado naquele navio, a tempestade não teria se levantado. Aqueles homens não teriam se desfeito das suas fazendas, não teriam se desfeito de várias coisas, aqueles homens não teriam passado por aquele aperreio tão grande, que eu tenho certeza que foi um desespero enorme, grande que aqueles homens passaram, que talvez nunca tivesse passado na sua vida. Por causa de quem? Por causa de Jonas, o desobediente. Por causa de Jonas, que intentou de forma equivocada fugir da face de Deus. Então, você tenha cuidado. Quando você tomar as suas atitudes, saiba que as consequências delas vai atingir não apenas você, mas aqueles que estão ao seu redor. Pode atingir a sua mãe, pode atingir o seu pai, pode atingir os seus filhos, pode atingir a sociedade. Sim, onde você está inserido, a sua comunidade. Então, portanto, meu amigo, tenha cuidado nas decisões que você vai tomar ou tem tomado. Reconheça que elas são erradas, reconheça que elas não estão de acordo com a palavra de Deus e retome e retorne hoje do caminho que você decidiu tomar, como Jonas decidiu. Ele decidiu tomar e em nenhum momento ele pensou em recuar. Muito pelo contrário, ele entrou no navio e foi para as partes mais profundas, para ninguém ver ele e para Deus não vê-lo. Veja que a perda de visão espiritual, de discernimento espiritual, que aquele homem de Deus perdeu. Se esconder da face de Deus, ninguém pode se esconder. No entanto, porque ninguém pode se esconder da face de Deus, tenho certeza, Deus tocou no coração do capitão a procurar todo mundo, porque todo mundo precisava ajudar, todo mundo precisava se juntar para saber como resolver, como sair daquela situação terrível, porque todo mundo ia morrer afogado, todo mundo ia naufragar. Mas ele escapuliu da sua responsabilidade. É como uma expressão popular que nós usamos. Ele viu o circo pegar fogo e ficou indiferente àquela situação. Como hoje, por exemplo, que nós estamos passando por essa pandemia e muita gente está debochando, muita gente está ironizando, muita gente está indiferente às dores fortes, profundas que essas famílias estão tendo por perder os seus pais. Será que muitos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo estamos agindo desta forma? Estamos correndo, estamos fugindo, como Jonas fugiu para
os purões da nossa vida para não nos importarmos com o que está acontecendo na sociedade, com esses milhões de vidas que estão se perdendo no mundo inteiro? Qual será a atitude sua, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que você está tendo diante dessa pandemia que está ceifando tantas vidas? Será que você está fazendo como Jonas, que queria sim que o castigo de Deus caísse sobre os ninivitas, porque eram grandes pecadores? E também está se escondendo para não pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que tome providência para que as pessoas sejam libertas o mais rápido possível dessa temível pandemia? Qual é a atitude que você está tomando? Você está indiferente ao desespero das pessoas? Você está vendo o circo, entre aspas, pegar fogo e está indiferente? Você quer estar orando para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão sendo infectadas ou que poderão se infectar? Qual é a sua atitude? Ou você está fugindo como Jonas da sua responsabilidade de servo de Deus, de profeta de Deus, a quem Deus tem chamado para nós levarmos uma mensagem de esperança e uma mensagem de misericórdia, para dizer que apesar da pandemia, apesar do coronavírus, há um Deus no céu, cheio de misericórdia, de graça, e que Jesus mandou Jesus, seu Filho, para morrer, para dar oportunidade de salvação a todas as pessoas, que ele é o nosso sumo sacerdote. Jonas parece não ter compreendido isso em relação aos ninivitas. Como muitos crentes hoje, cristãos, parecem não ter compreendido, apesar de se vir a Deus, mas estão agindo na contramão, estão indiferentes, são incapazes de ter misericórdia, quando servem ao Deus que é a misericórdia em pessoa. Então, portanto, não se esconda de Deus, mas procure se inserir, procure se importar com o sofrimento das pessoas. E Jonas pouco estava se importando com o sofrimento, com a agonia, com a perturbação daqueles marinheiros. E diz o texto aqui que ele estava dormindo no versículo de número 5, que ele desceu ao lugar do porão, se deitou e dormiu sono profundo. Jonas, como pode, Jonas? Você é um profeta de Deus. Você vendo as pessoas completamente desesperadas e você vai dormir um sono profundo, Jonas. Que amor é esse? Que solidariedade é essa? Você não aprendeu isso de Deus? E há muitas pessoas que estão, podemos dizer, cristãos que estão dormindo no sono profundo e não está nem aí se as pessoas estão chorando, se as pessoas estão passando necessidade. Mas que neste momento, ao ouvir essa palavra, você possa despertar, como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo em uma certa carta: desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Desperte desse sono espiritual, desperte dessa indiferença que faz com que você, às vezes, até diga: eles merecem sofrer, eles merecem morrer. Não, isso não é algo da parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz, lá em Ezequiel, acho lá pelo capítulo 18 de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E como nós também não devemos ter prazer na morte das pessoas que estão sendo ceifadas por esse coronavírus. Pessoas até muitas vezes ruins, mas não cabe a nós ter prazer. Porque se Deus não tem, por que nós, servo dele, não deveremos ter misericórdia? Deveremos ter misericórdia. Porque a palavra de Deus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Então, portanto, Jonas, apesar de ser servo de Deus, cometeu esse grande equívoco. Fugiu da face de Deus, dormiu sono profundo e se tornou indiferente ao aperreio e ao desespero daqueles homens. Foi preciso Deus usar uma pessoa que não cria nele, que não servia a ele, para acordar, para sacudir, para trazer a realidade dos fatos aquele homem que era profeta, mas no entanto estava na contramão da vontade e do direcionamento de Deus. E o capitão, o mestre do navio, versículo de número 6, diz assim: o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Um profeta ser chamado de dormente. Veja, ser repreendido por uma pessoa
que não se via Deus, não conhecia o Deus Todo-Poderoso, é uma vergonha para o profeta de Deus, que foi chamado para esse mistério de levar os oráculos do Altíssimo, e agora estava sendo despertado por aquele homem que não conhecia o Deus de Israel e que o chamou de dormente, porque dormente era mesmo. Como muitos cristãos, como muitos crentes, hoje estão como verdadeiros dormentes diante de Deus. Mas ao ouvir essa mensagem, meu querido irmão, você leva a sério essa mensagem de Deus para a sua vida. Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então que você, se está nessa situação parecido com Jonas, desperte e levante-se e invoque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, das todas as nações do mundo, e para que pessoas não pereçam mais com essa doença terrível do Covid, que está realmente ceifando muitas vidas. Que nós possamos fazer isso, despertemos e invoquemos o Senhor nosso Deus todos os dias. Porque, meus queridos irmãos, a cada dia que eu e você amanhecermos e amanhecermos saudáveis, nós devemos agradecer a Deus, porque nenhum de nós está isento. Há alguém dizendo por aí, sem fundamento na palavra de Deus, que com nós esse vírus não vai pegar. Isso é mentira, irmão. A palavra de Deus diz que o que acontece ao justo, sucede ao injusto, sucede também ao justo. Eu e você não estamos isentos. Qualquer um de nós, crente em Jesus, pode ser infectado e for infectado, e muitos já partiram. Então, portanto, não tem nenhuma fundamentação bíblica ou teológica dizer que nós não seremos infectados por esse vírus. Seremos sim, se morreremos ou não, é outra história. Portanto, nós não podemos agir de forma indiferente. Temos que invocar o Senhor nosso Deus para que o Senhor se lembre da sua misericórdia. Como diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa pelas quais nós não somos consumidos. Grande é a tua fidelidade, elas se renovam a cada manhã. Lembremos-nos disso e oremos por todos os habitantes da nossa nação, por todos os habitantes do nosso Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, e que eles sejam poupados da morte. São quase 400 mil pessoas. E, portanto, vamos orar. Não façamos como Jonas, não sejamos dormentes, não sejamos indiferentes ao desespero, ao choro, à tristeza que está permeando a sociedade brasileira. Antes que Deus faça o que fez aqui, use alguém, mesmo sem ser servo dele, para nos chamar de dormentes. Porque se nós não agirmos como verdadeiro servo de Deus, de ter misericórdia, de orar, de invocar o nome do Senhor de todo o nosso coração, para que em nome de Jesus, segundo a sua graça, ele possa fazer conosco o que fez com a cidade de Nínive. E o que fez? Deu oportunidade para que a cidade de Nínive pudesse ser perdoada. Louvado seja o nome de Jesus. E dizia cada um, para encerrar essa parte da mensagem, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu. Sobre quem? Sobre um marinheiro? Sobre o capitão do navio? Não. A sorte caiu exatamente quem era o provocador, quem era o responsável por aquela situação tão difícil e desesperadora que surgiu ali no navio. E o responsável era Jonas. Era o servo de Deus, que deveria dar um exemplo de obedecer ao Senhor. Então, portanto, irmãos, será também que nós não temos a nossa parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo? Porque não oramos como deveríamos orar? Porque não adoramos como deveríamos adorar? Porque não pregamos como deveríamos pregar? Qual é a nossa parcela de responsabilidade? É isso que Deus quer que nós
reflitamos sobre isso, para que assim, desta forma, nós possamos nos dedicar mais à oração, para que possamos pedir a misericórdia do Senhor, conforme diz no capítulo 7, sim, capítulo 7 de 2 Crônicas, e o versículo de número 14. O versículo de número 14 mostra muito bem Deus dando uma orientação para nós que somos o seu povo, e diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra, que é o Brasil, ela precisa, ela necessita ser sarada. Mas para que Deus opere isso, à luz das suas escrituras, nós precisamos dar esses passos que o próprio Senhor aqui orienta a fazer. Se humilhar. Jonas precisava se humilhar. Jonas precisava orar. Jonas precisava buscar a face do Senhor. Jonas precisava se converter dos seus maus caminhos. Mas, pastor, qual era o mau caminho de Jonas? O da desobediência. Quando o homem desobedece a Deus, ele está indo por um mau caminho. A desobediência é um mau caminho diante de Deus. E, portanto, Jonas precisava se humilhar diante de Deus. Ele precisava de orar, que até aquele momento o texto não mostra que ele não havia orado. Ele não havia se humilhado. Ele não havia se convertido. Foi preciso Deus fazer um movimento no mar, uma tempestade. E será que as tempestades que estão também na sua vida, no que está acontecendo agora, meu irmão, minha irmã, não é exatamente para isso? Para você despertar, para você se humilhar diante de Deus, para você orar mais, para você buscar a face do Senhor e, sobretudo, se converter dos seus maus caminhos. Porque muitas vezes nós somos muito assertivos, somos firmes em pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus na vida, para que ele ajuste os pés com Jesus. Mas muitas vezes nós não queremos acertar os nossos pés diante de Deus. Nós não queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Mas, pastor, quais são os meus maus caminhos? Deixe-se tocar pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai mostrar quais os maus caminhos que você tem andado, que tem desagradado a Deus. Então, portanto, Jonas precisava tomar esses passos aqui. Se humilhar, que ali ele estava soberbo diante de Deus, a ponto de desobedecer à vontade do Senhor. Ele não estava orando, foi dormir o sono profundo lá no fundo do navio, no porão do navio. E ele não havia se convertido do seu mau caminho, que era, naquele caso, a desobediência a Deus. Então, portanto, meu querido amigo, vamos dar continuidade a essa série de mensagens acerca de Jonas, mas essas lições nós podemos colher primeiramente aqui para a sua vida. Primeiro, nunca fuja da face de Deus. Segundo, entenda que ninguém pode fugir e se esconder de Deus, porque Deus, ele é onisciente. E terceiro, não seja indiferente ao desespero das pessoas. Não seja indiferente ao sofrimento das pessoas. Não seja indiferente às crises existenciais que as pessoas estão passando hoje por conta dessa pandemia, onde tem famílias que só ao descobrir que seu parente foi contaminado, já começa a ficar entristecido, desesperado, pensando no pior. E nós, como Igreja de Cristo, o que você deve fazer? Será que você está naquela torcida de Jonas? Não, os ninivitas têm que ser todo destruído. Esse era o desejo de Jonas. Queria que Nínive fosse destruída. E por essa razão, ele se recusou a pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor nosso Deus, à cidade de Nínive. Porque eram cruéis. Mas quem perdoa é Deus. O perdão pertence a Deus. E se o homem se arrepender, Deus perdoa. Porque para o grande pecador há um grande Salvador.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós sabemos que a nossa nação brasileira, ela é grande pecadora diante de Deus. Nós sabemos que os brasileiros têm pecado através de vários comportamentos, não apenas sexuais. Porque às vezes só acusamos os pecados sexuais, mas os pecados sociais, os pecados pessoais, a mentira, a violência, a hipocrisia, a falta de amor pelo próximo, a falta de misericórdia pelo próximo, isso também são pecados diante de Deus, além dos pecados sociais, que as pessoas, os poderosos, os mandantes, que muitos deles se dizem cristãos, mas não têm misericórdia do aflito, do necessitado. Aliás, essa foi uma das razões pelas quais o Senhor levou à loucura o rei Nabucodonosor, porque Daniel teve a coragem de dizer na cara de Nabucodonosor que a postura dele contra os pobres, ele tinha que se arrepender dos seus pecados e daquela postura contra os pobres. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu dileto amigo, reflita sobre esta mensagem que nós acabamos agora, estamos terminando. Dessas lições que vou reiterar para que você possa fixar na sua mente. Nunca fuja da face de Deus. Nunca desobedeça à vontade do Senhor. Nunca seja indiferente à situação que as pessoas ao redor estão passando. Saiba que aquilo que você tomar de decisão errada pode ter consequências ruins, não só para você, mas para a sua família, para a sua parentela e para a sua nação. Porque uma decisão errada de um governante afeta não só ele, mas afeta todas as pessoas que estão sob o seu comando, como os reis de Israel, que desobedeceram a Deus, e toda a nação errou. Como Datã e Abirão se rebelaram contra Deus e 250 pessoas pereceram com eles. Então, portanto, esta é a lição também que nós devemos colher para a nossa vida cotidiana, porque a palavra de Deus, ela sempre tem uma lição para a nossa vida. Que você possa refletir nisso. E a partir de hoje, você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, você, meu dileto amigo, que ainda não serve a Jesus, que você possa refletir e você possa servir a Jesus. Você possa obedecer a Jesus à luz, não de postulados filosóficos ou de religiões, mas à luz da palavra de Deus. Assim que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde e que você não faça, nunca, jamais, como o profeta Jonas, que desobedeceu e que tentou, inutilmente, esconder-se da face de Deus. Porque se você fizer isso, vai acontecer, pode acontecer, o que aconteceu na vida de Jonas. Deus causou um verdadeiro reboliço. Mas tudo ele fez, não para destruir Jonas, mas para levar Jonas ao arrependimento e levar Jonas à obediência à sua palavra, que é a melhor coisa que o ser humano faz na terra, é obedecer ao Senhor nosso Deus e voltar ao lugar original em que Deus determinou para você, que é o lugar da obediência. Assim Deus abençoe sua vida e de toda a sua família, e que Deus tenha piedade e misericórdia de toda a nossa nação brasileira. Assim que Deus abençoe a todos, continue aqui no canal, se inscrevendo, compartilhando a mensagem com todas as outras pessoas. Não deixe de dar o seu like para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Assim Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.